pegue esta doença, mas não morra. Não é ivermectina, não é nada disso. Saúde. Se você tiver uma saúde boa, se você se alimentar bem, se você tiver uma regularidade, pelo menos, eu vou para o primeiro andar de elevador, você vai morrer. O anjo da morte vai passar e vai levar você. Vai de escada. Vai para o quinto andar, vai de escada. Você não sabe o bem que você vai fazer para a sua saúde. Vai, eu vou de bicicleta, vai de bicicleta, não pega o carro. Então, saúde é o único remédio que a gente pode ter para que a gente vença essa doença, mesmo vivendo, mesmo sendo infectado por ela. Eu peguei, minha esposa pegou, o bispo pegou, mas foi a saúde que Deus nos deu, que nos fez estar aqui. Então, louvamos a Deus pela vida do Renan. Vivi, que canta conosco também, nos ajuda. Falo com o Anderson 3 vezes por dia. Está bem. Possivelmente amanhã vai para um quarto e daqui a, de repente, uns 2, 3 dias, vai para sua casa, vai se restaurar. Ali temos também a esposa do Márcio. Márcio canta com a gente domingo ou segunda também, as quartas. A esposa e a cunhada estão também, mas estão assintomáticos, estão bem. O papai do nosso irmão Ronaldo que nos ajuda na bateria no domingo, na segunda-feira. O paizinho dele também pegou, mas está assintomático. Então, irmãos, tudo isso vai passar. Não adianta a gente fechar os olhos para a realidade que nós estamos vivendo uma pandemia, mas também não podemos fechar o nosso coração para acreditar que Deus está no controle da sua igreja. Isso a gente não pode tirar os nossos olhos. Deus está no controle da igreja dele e da nossa vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, os irmãos vão dizer: não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Vão juntos, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Vamos dizer isso forte: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele é que põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Com as mãos erguidas vamos dizer isso: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. De novo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém? Se a sua Bíblia, erga as suas mãos. Glórias ao nome do Senhor. Jonatas é o pregador da noite. Nosso maestro vai nos levar a Deus numa palavra de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, elevamos nossas vozes a Ti, os nossos pensamentos a Ti, para lhe agradecer por tão grande oportunidade de estarmos hoje na Tua casa. Verdade, Senhor. Para adorar o Teu nome, ó Deus. Te agradecer por aqueles que estão ouvindo de casa, que estão usando essa ferramenta, o YouTube. Te agradecer, ó Deus, porque com a tecnologia a Tua palavra pode ser levada para além dessas 4 paredes. Verdade, Senhor. A adoração pode ser feita para além dessas 4 paredes. Eu creio. Mas, Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, nesta noite, para que não seja um encontro religioso, para que não seja um encontro social. Nós queremos, ó Deus, ser um encontro contigo. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. E ajuda-nos, ó Pai, para que saiamos daqui diferentes da forma com que entramos. Em nome de Jesus. Amém
Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Nós queremos ouvir sua voz. Nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábio na verdade, no amor. Baixaremos a coragem do Senhor. Marcharemos. Melhora pra mim, só um pouquinho. Muito não. Embora todos cesse na viagem, e marcharemos na coragem do Senhor. E se a dor vier, embora a dor. Fernandinho me pegou, hein? Com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem e marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for, embora a dor a viagem, marcharemos na coragem. Segunda estrofe. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos a coragem e marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cesse na viagem, e marcharemos na coragem, marcharemos cheios de coragem, e marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cesse na viagem, marcharemos na coragem do Senhor, marcharemos na coragem do Senhor, marcharemos na coragem. Glórias ao nome do Senhor. Vamos aplaudi-lo. Mesmo que a dor e qualquer outra circunstância possa surgir. Interessante que, irmãos, o cristianismo que ocultar, ou a pregação evangélica, a pregação cristã que ocultar a dor, as intempéries que a gente vai enfrentar no longo da caminhada, qualquer um que falar isso é mentiroso.
não deve ser dado crédito a essa palavra. Porque a caminhada cristã é uma caminhada em triunfo, mas com lágrimas. Paulo estava preso, estava cercado por homens que queriam matá-lo. Veio o Senhor, pôs-se ao lado de Paulo e disse: Paulo, coragem. Eu imagino a angústia daquele homem dentro de uma cela, onde tinha uma turva. O texto diz que uma turva de homens queriam invadir o lugar para arrancar Paulo e trucidá-lo. O texto diz isso. Mas o Senhor colocou-se do lado dele e disse: Paulo, coragem. Porque do mesmo modo que você foi a minha testemunha em Jerusalém, importa que você seja também em Roma. E ele não sabia nem ao menos o que estava lhe aguardando em Roma. Ele ia entrar em Roma para ser preso, julgado e condenado à morte. Então o cristianismo nada tem a ver com uma vida num playground. O cristianismo é uma vida em triunfo com algumas lutas. Mas e no fim de tudo, diga comigo, no fim de tudo, a glória é certa. Diga comigo, no fim de tudo, a glória é certa. O meu louvor é fruto. Nós confessamos o teu nome, Senhor. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim. O meu louvor é fruto. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto da tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim. Venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim. Nossos olhos sim estarão postos em ti. Oh, para sempre nós te louvaremos. Hei de te louvar. Venham me prender, e ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Vamos ao início, meu louvor. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o meu nome. Nós dizemos isso a ti. Só encontramos em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. E ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar.
te louvar, para sempre hei de te louvar. Podemos louvar o Senhor, uma palavra de adoração a Ele. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa oração. Os recursos da terra, quando se esgotam, nós temos a certeza de que o céu está disposto, disponível, tudo para nos ajudar. E a nossa oração é que nos une a isso, Senhor. É que nos garante que esses recursos vão chegar até nós. Senhor, e nesta noite, antes de qualquer coisa, eu quero entregar esta oração diante de Ti. A Terezinha, que está com câncer no intestino, quero apresentar a vida em gratidão da Viviane, a vida do nosso irmão Renan, da Estelinha, Senhor, também do louvor, que está se recuperando bem da Covid. Mas também temos pessoas, Senhor, como o Silas, um primo um pouco distante do nosso irmão, Senhor Nick, mas que precisa ainda de cuidados. A esposa e a cunhada, Senhor, do nosso irmão Márcio, também acometidos com essa enfermidade. Senhor, como eu disse, há outras pessoas que estão enfrentando outras lutas, que não é a Covid, que não é, talvez, essa doença diabólica, que tem dizimado muitas pessoas e deixado muitas pessoas desesperadas. Mas outras pessoas estão lutando, Senhor, contra a diabetes, estão lutando contra a hipertensão, problemas sérios no coração. Mas quero orar também, Senhor, pela Andressa do Eliezer, com a filha, pelo pai do nosso irmão, Senhor, Ronaldo, tantas outras pessoas, depositando diante do Senhor cada necessidade dessa e pedindo que o Senhor cure completamente cada vida dessa, em o nome de Jesus, em nome do Senhor. Entrego a Ti a minha oração. Você pode erguer as suas mãos assim como se você estivesse entregando a Ele, porque só Ele, irmãos, pode resolver tudo, mais ninguém. És a minha esperança, descanso em Ti, posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, e seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti, posso confiar que a
tua vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, e me fará vencer. Seguro estamos em ti, e seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, e me fará vencer. A tua palavra, Deus, e me fará vencer. Tua palavra, Deus, e me fará vencer. Aleluia. Só o Senhor. Aleluia. Você pode glorificar o nome dele. Nele estamos seguros. Nele estamos seguros. Glória a Deus. Você poderia gentilmente estender a mão na direção de alguém? Como é importante. Ainda não dá, irmão, mas vai chegar o dia de poder dar as mãos. Mas estenda a sua mão em direção a alguém. Se você não for membro da sua família, melhor ainda. Mas se você quiser orar por essa pessoa que é membro da sua família, faça isso. Mas ore, abençoa na vida dessa pessoa com uma palavra que vier no seu coração. Talvez nesse dia o Espírito do Senhor tenha falado algo profundo ao seu coração e que você poderia dividir isso com uma palavra de oração. Você poderia dividir essa palavra que Deus colocou no seu coração hoje e pedir, Senhor, que isso aconteça na vida do meu irmão, que isso alcance o coração dele. Pai, eu quero orar por pessoas que estão lá na sua casa. São centenas de pessoas que estão em casa agora. Pessoas que estão acometidas de enfermidades, Senhor, talvez de comorbidades que a impedem de vir aqui, estarem congregando, cultuando presencialmente. Há outras que estão morando longe. A Carlinha, o Davi, estão lá em Pindamonhangaba, sempre nos assistindo, casal fiel ao Senhor. Pessoas que moram lá na Vila da Penha, aquela nossa irmã que agora eu esqueci o nome dela. Senhor, pessoas que estão morando lá em Rio das Ostras, mas nos assistem. Irmãos nossos que estão lá em Belém do Pará, o pastor Vandelso, a Núbia, que estão enfrentando lá sozinhos essa quarentena, essa pandemia. Estará conosco no dia 25 aqui, mas que o Senhor possa não desanimá-los, não permitir que eles desanimem diante dessas lutas, porque uma igreja será instaurada ali, naquela cidade, para a glória do Teu nome. Minha palavra hoje a todos, Senhor, minha direção de oração hoje é para que ninguém desanime, mesmo em meio a esse quadro desanimador que nós estamos vivendo. Que ninguém abaixe a sua cabeça pensando que é o fim, mas que nós elevemos nossos olhos aos céus e possamos contemplar um Deus que está sentado no alto e sublime trono, regendo tudo. No meio do caos, Ele vê um propósito. No meio da adversidade, Ele vê um propósito para cumprir. Não deixa ninguém desanimar, Pai. Comerciantes, empresários, microempresários, profissionais autônomos, os que vendem, Senhor, seus produtos de maneira informal, não deixa desanimar. Os que trabalham, Senhor, em alguma loja, Senhor, não deixa ninguém abatido ou desanimar. Não permita, Senhor.
Tu é que dá o pão ao que tem fome. Tu é aquele que dá, Senhor, a chuva no tempo certo, a temporã e a serôdia. Dá a chuva ao teu povo, Senhor. Sobretudo, traz ânimo ao coração deles. É a minha palavra de oração aos que estão aqui e os que estão em casa. Em nome de Cristo, que todos digam: aplauda ao Senhor. Essa canção diz: como é importante, meu Jesus, saber que Ele está conosco. Diga para alguém que está próximo a você: Jesus. Mas olha, é para falar com essa vozinha cansada, não, é de Jesus. Diga: Jesus está com você. Olha, irmão, se tem algo que eu creio, é que Ele está conosco. Ele está conosco. Como é importante, meu Jesus, saber disso. Importante, meu Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz a falar tão meiga no meu coração. Diga para alguém: meu servo, minha serva. Meu servo não tema. Patrícia, Temas, pois eu te escolhi. amém. Sei que é difícil, mas Varão, confia nele. confia em mim. Então Tu verás o meu poder. Ele nos chama todos os dias. Senhor, eu ouço Teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Eu sempre ouço a Tua voz, tão linda e tão cheia de amor, que me diz: Teu servo não tema. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Então Tu verás o meu poder. E então Tu verás o meu poder. E então Tu verás o meu poder. Aleluia. Você pode dar glórias ao nome do Senhor, porque Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você quiser descobrir o texto que eu estou lendo, você vai ter que puxar lá na memória. Eu sei que você tem boa memória, mas depois desses acontecimentos, diz o texto: veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me há de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência,
e um servo nascido da minha casa será esse o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse sim será o teu herdeiro. Então conduziu ele para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele diz: será assim a tua posteridade. E ele diz, o texto diz, e ele creu, e isso lhe foi imputado para justiça. Esse texto me veio ao coração essa semana, e essa expressão, e ele creu. Irmãos, não adianta absolutamente nada Deus nos falar, não adianta Ele dar sinais, Ele fazer uma coisa maravilhosa, assustadoramente maravilhosa aqui e agora, se a gente não crer. Não adianta. Ele continuava sem filhos, ele continuava avançando em idade, ele estava dia após dia envelhecendo mais, e Sarai também, mas a palavra do Senhor disse para ele: não será esse teu herdeiro, será um outro. Ele disse: se o Senhor disse, eu creio. Guarda seu coração, prepara o seu coração para tudo que você for ouvir, não só agora, mas todos os cultos, porque isso vai fazer toda a diferença nas realizações da sua vida. Creia, creia. Se Deus disse, Ele é fiel para cumprir. Amém? Nosso Deus e Pai, prepara os nossos corações agora para ouvirmos a Tua palavra. Eu digo sempre que a parte do culto mais importante para Ti é o louvor, porque o Senhor vê os Seus filhos entrando na Tua casa e adorando o Teu nome. Mas agora é a parte do culto mais importante para nós, é onde o Senhor nos fala: sentai-vos, porque eu vou falar. Que o Senhor fale e nós, como Teus filhos, possamos ouvi-lo e obedecê-lo, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Chamar o Jonatas. Jonatas viveu uma experiência essa semana aí de um primo, não sei se ele vai contar, ele vai ficar à vontade. Eu vou finalizar a reunião hoje, o culto, ministrando o momento da ceia. Ceia não, dos dízimos, das ofertas, tá bom? Então, deixe seu coração disponível para você ouvir a voz do Senhor. Aqui, meu irmão, aqui ligar. Estenda a sua mão para cá. Esse copo é seu e esse aqui é o meu. Pai, eu quero desde já agradecer pela vida do teu servo, que se preparou para esse momento, mas eu creio num Deus abundante, que fala e faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós estamos imaginando. Que o Senhor use ele como instrumento para abençoar a vida desses irmãos presentes e de casa, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Sentir Deus pertinho ali. E como Ele está em todos os lugares, eu creio que você também sentiu Deus pertinho aí perto de você, né? Não existe sensação melhor, saber que Ele está olhando por nós, tem cuidado de nós. Queria agradecer o pastor Otávio, a direção dessa igreja, por franquear e confiar a mim de estar trazendo a mensagem nessa noite, por preparar a terra. O pastor já cavou ali, e agora a gente só vai jogar semente. A terra está arada. E aí eu percebo que, e é claro que é com muitas aspas, tá, irmão? É uma furada a gente falar o tema para o pastor que a gente vai pregar. Porque o pastor só durante o louvor já pregou tudo. Ele preparou. E nessa noite eu queria falar com os irmãos a respeito
por que não dizer de uma pandemia? E eu não estou falando do Covid-19, não estou falando do coronavírus. Eita. Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de João, no capítulo 16. Livro de João, capítulo 16, verso 33. Fernando, se puder, eu não sei se é diminuir para fora ou aumentar um pouquinho o meu retorno. A sensação aqui de reverb está bem grande. 16:33, os irmãos acharam? Pode dizer amém? Leiamos a uma só voz. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos mais uma vez? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Repita, mas tende bom ânimo. Repitam, mas tende bom ânimo. Mais uma vez, mas tende bom ânimo. Mais uma vez, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Depois de tantas repetições, eu não poderia falar de nada diferente que é falar sobre os nossos ânimos. E o diferente de ter bom ânimo é o desânimo. Quantos aqui em algum momento da vida esteve desanimado? Faz um sinal. Seja por qualquer for o motivo. Em algum momento você esteve desanimado? Mesmo sabendo que a nossa paz está em Cristo, o versículo diz isso. Mesmo sabendo que a Bíblia tem inúmeras verdades que nos afirma que Deus vai estar nos acompanhando, ainda assim a gente, por dado momento, vamos estar desanimados. O pastor comentou da experiência que eu vivi nos últimos 15 dias. Há 15 dias atrás eu tive alguns sintomas que poderia ser Covid, mas graças a Deus não se confirmou, era apenas uma gripe. E nessa ocasião meu primo já estava internado. Depois de alguns dias a gente veio a saber que ele precisou ser entubado. E em todo momento nós estávamos orando, pedindo a Deus a cura. Porque nosso Deus pode, irmãos. Existe uma porcentagem que dizem que 80% daqueles que são entubados acabam a vir a óbito. Ou seja, a chance de vir a óbito é maior do que... Isso é um número que o mundo fala. A nossa fé é diferente. Deus pode, ainda que fosse 100% entubado, fosse a óbito, eu ainda creria que Deus poderia tirar alguém do tubo e trazer a vida. Porque o nosso Deus, Ele traz a vida até aqueles que já morreram. E nós orávamos para que meu primo fosse curado. E Deus assim fez. Mas como fez? O bispo anunciou na segunda-feira que seu primo morreu, Jonatas. Por que eu digo que fez? Porque onde meu primo está agora não tem mais pulmão inflamado, não tem falta de ar, não tem doença. Deus curou e levou. E o maior milagre não seria a cura do meu primo, o maior milagre que poderia acontecer é a salvação. Não existe milagre maior, irmãos, do que a nossa salvação. Deus curou o meu primo e Deus levou o meu primo. Mas conforta saber que hoje ele dorme nos braços do Senhor. Confesso aos irmãos que uma notícia dessa de um ente querido pode nos desanimar. Mesmo eu crendo que Deus levou, isso traz tristeza. E na atual conjuntura, falar de desânimo é comum, porque todas as famílias passaram por algum momento, ou quer seja por vírus, ou quer seja por qualquer outro motivo. Os motivos que podem nos levar a desanimar são os mais variados. Pode ser uma frustração, pode ser uma traição,
pode ser quando temos os nossos sonhos e planos atropelados, pode ser quando erramos e pecamos. Davi errou com Betseba, pecou, teve um assassinato premeditado, e aí ele, com o coração contrito e desanimado, aí lá no Salmos 39, na medida que eu vou falando aqui alguns versículos, o Fernando vai me ajudar, porque eu não vou pedir os irmãos para abrirem vários versículos, a fim de célere a mensagem. Lá no Salmo 39 diz que: emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. Isso é Davi falando. No Salmo 51, no versículo 11 e no 12, ele diz o seguinte: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito, teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Está lá, o Fernandinho está me ajudando. Quando ele pede para restituir a alegria, é porque naquele momento ele já não tinha mais alegria. Ele estava desanimado, ele estava frustrado. E aí eu estou dando exemplo de Davi, eu dei o meu exemplo, mas eu sou pequeno, sou o menor na casa do meu pai, a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia de homens que desanimaram. Gideão, no livro de Juízes, no capítulo 6, verso 13 diz: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso é Gideão falando. Deus fez grandes obras através da mão de Gideão, mas em dado momento Gideão indaga a Deus. Gideão naquele momento também estava desanimado. Elias, profeta Elias, os irmãos conhecem muito bem. Eu vou falar de muitos personagens que rotineiramente é dito nesse altar. O profeta Elias orou para fogo cair, caiu, orou para chover, choveu. Teve uma experiência de intimidade com Deus que muitos de nós talvez não tenhamos tido. Ele matou 850 profetas, 400 de Azera, com mais 450 de Baal. Mas ainda assim, por causa de um bilhete, chegou lá a mensagem: eu quero te matar, eu quero a sua cabeça na bandeja. O que Elias fez? Correu para a caverna, se escondeu, desanimou. Elias também desanimou. A gente tem o exemplo: Jeremias ficou desanimado até com Deus. Por conta das profecias de Jeremias, o filho do sacerdote mandou que lhe açoitasse, por conta das suas profecias. E olha o que Jeremias diz lá no capítulo 20, no verso 7 e 8. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Olha, a versão que eu estou utilizando é a versão NVI, porque é o texto que eu encontrei e achei mais próximo do que a da mensagem que a gente quer trazer. E percebam que Jeremias, fazendo menção do Senhor, fala que o Senhor o persuadiu, como o Senhor pudesse enganar alguém. E ele foi fraco o suficiente para ser persuadido pelo Senhor. E por conta das profecias, ele apanhava e era motivo de riso. E ele indaga o Senhor nesse momento, depois de ser açoitado. Jeremias também estava desanimado. Jó é um personagem que eu tenho muito apreço, eu já tive em outras oportunidades trazendo mensagem a respeito de Jó. E aí depois dele perder tudo, ouve o seu amigo Elifaz, dizendo o seguinte, lá em Jó no capítulo 4, versículo 3 e 5. Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Isso ele faz falando com Jó, dado o desânimo que Jó teve
por conta do seu desânimo, por conta da situação de prostração que Jó teve. E vocês percebam, meus queridos, que Jó era uma liderança, porque o amigo de Jó fala que por muitas vezes Jó foi aquele que incentivou, que fortaleceu, que ajudou. O que eu quero dizer com isso? Pastores e líderes também podem desanimar. Jó desanimou quando muitos dos seus amigos esperavam dele uma palavra de ânimo. E aí os irmãos podem estar pensando, tantos exemplos de desânimo na Bíblia, é uma apologia ao desânimo? Não, meus irmãos, eu só quero falar para ti e para mim que nós podemos sim ter momentos de desânimo. O que não pode é estacionar nessa situação. Eu dei exemplos de homens que fizeram maravilhas através da sua fé e da sua intimidade com Deus, mas eram homens como eu e você. Todos eles pecaram e destituídos foram, assim como nós. Fizeram grandes maravilhas e ainda assim desanimaram. Mas eu não quero fazer apologia ao desânimo. O que eu quero falar é que nós podemos vencer essa etapa. Talvez você viva hoje um momento de desânimo na sua vida. Talvez seja a sua empresa que vai precisar fechar, ou fechou por algum período. Talvez seja o seu restaurante, talvez seja aquela faculdade que você almejava entrar esse ano, mas aí vai precisar fechar. Talvez a conclusão do seu curso seria em dezembro do ano passado. Eu vivi isso com familiares próximos a mim, que a conclusão do curso seria em dezembro, agora jogou para meio do ano e agora ficou sabendo que vai ser só no final do ano. Isso tudo pode trazer desânimo. Talvez é aquele emprego que você tanto almejou, mas a firma precisou fechar. Isso pode trazer desânimo. Mas para além das circunstâncias externas, e é isso que a Bíblia é incrível, para além daquilo que nos cerca, o nosso coração precisa estar arraigado da vontade de Deus e da presença de Deus, que aí então a gente vai conseguir superar isso que nós podemos atravessar. Lembro-me que no sábado do culto cantado, que tivemos aqui na igreja, eu mencionei o autor daquela canção, Sou Feliz. E a história diz que compôs aquele hino, Sou Feliz, logo após uma tragédia de navio, quando ele perdeu as filhas e a esposa. E depois de uma tragédia dessa familiar, ele consegue escrever, Sou feliz com Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? A nossa felicidade não pode depender das circunstâncias externas. A nossa felicidade, a nossa paz precisa vir de dentro, porque Jesus está lá dentro, e Ele é a fonte da alegria. Então, como vencer esse obstáculo? Como não se sentir desanimado? Como não estacionar nessa estação? A gente passa por o trem e como não parar nessa estação? Primeira coisa, não dê ouvidos a pessoas medíocres. Acredite, existem pessoas que se sentem melhor em te deixar pior. E a gente precisa... Rômulo, eu troco o microfone? Parece que está... Tá. Ok. O microfone do pastor, a nossa voz fica até mais bonita, né? A gente precisa não dar ouvidos a pessoas medíocres. Quando eu estava tentando relacionar, e aí fatalmente a gente traz para o altar características da nossa vida secular. E por conta da minha formação, eu fiz licenciatura, e dar aula, e a questão da didática, era muito insistido isso lá na faculdade, acaba que a gente vai montando tópicos, né? Então, eu tenho aqui alguns tópicos que vai nos ajudar a não estacionar nessa estação, a não parar como desanimado. Mostrei para os irmãos que podemos sim, em algum momento, estar desanimados, mas é possível não parar nesse local. Quando a Bíblia fala da filha de Jairo, o chefe da sinagoga, Jesus realizando milagres,
Jesus acaba de curar uma mulher com fluxo de sangue. Eu sempre falo da mulher de fluxo de sangue, que a minha esposa fala, mas agora só estou mencionando. Jesus acaba de curar a mulher de fluxo de sangue e Jairo está ali apreensivo, querendo levar salvação à filha que já estava morta em casa. E em dado momento, ele vai colocar lá para a gente, vamos ler junto, em Marcos no capítulo 5, no verso 35 e 36, diz o seguinte: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Pastor Otávio encerrou o louvor falando: apenas creia. Antes de acontecer o milagre, já estavam lá com Jairo falando: por que você incomoda o mestre? A sua filha já está morta. Talvez você tenha ouvido: por que você quer fazer uma faculdade? Já tem tantos anos, sua idade já é avançada. Talvez você tenha ouvido: por que você ainda estuda a Bíblia, se você nunca tem oportunidade para pregar? Talvez você tenha ouvido: por que você vai estudar música, se você não tem talento nenhum? Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que você precisa deixar longe da sua convivência. Porque se Jairo dá ouvido a esse tipo de pessoa, o milagre não teria chegado à sua casa. Ele creu. E o milagre aconteceu. A gente vê a história de Neemias liderando talvez o maior evento político da época, na construção do muro. E aí, em dado momento, os seus opositores, Sambalate, Tobias e Gesem, souberam disso e zombaram. Aí está lá o versículo, já está lá o versículo, que diz o seguinte: por que você está fazendo isso? Querem se rebelar contra o rei? Eles estavam planejando a construção do muro e já tinha gente falando para não fazer. Se eles tivessem ouvido a Sambalate e Tobias, eles não teriam tido êxito. Então, irmãos, de maneira bem didática, não fique próximo de pessoas que vai te jogar para baixo, que vai menosprezar os seus sonhos. Aquilo que Deus colocou no seu coração, Ele é fiel para cumprir. E, infelizmente, terão pessoas que não ficarão felizes na sua realização. Graças a Deus que isso não acontece no nosso meio, amém? Aqui somos uma comunidade de irmãos que torce pelo sucesso do outro, amém? Mas nem todo mundo é assim. Segundo, num momento de desânimo, precisamos relembrar daquilo que Deus já fez. Precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Às vezes nós temos um pequeno problema na frente e esquecemos de tanta coisa que Deus já fez. Nos sobrevém alguma aflição e tudo que Deus já fez é jogado por terra. Lembro-me de Davi, quando foi chamado a lutar com o gigante, ele menciona o que Deus já tinha feito. 1 Samuel 17, 37, diz o seguinte: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saber o que Deus já fez na sua vida certamente vai te encorajar a você dar novos passos. Pense naquilo que Deus já fez na sua vida. Pense de que o Senhor já te curou. Pense nos livramentos que Ele já te deu. Isso prova que Ele está pertinho de você. Relembre isso. No momento de desânimo, precisamos relembrar as coisas boas que o Senhor fez. E isso acontece a todo momento. Terceiro, precisamos relembrar das promessas do Senhor. E quando eu falo de relembrar promessas, não estou falando necessariamente daquela irmã, daquele culto mais fervoroso, e eu falo isso com muito respeito. Eu vim de um berço assembleano, inclusive. Você não precisa procurar aquele círculo de oração que tem a irmãzinha raio-x do céu, que você entra lá, ela revela seu CPF,
a cor da sua camisa que está por baixo revela. Não, não precisa disso. Relembre das promessas que o Senhor te deu, que já estão na Bíblia. Deus tem promessas para nós, e isso precisa ser realimentado a cada dia. Assim como o tratamento, para o tratamento de uma pandemia. Eu falei que eu traria algo que pode parecer uma pandemia. Porque o desânimo, principalmente nos nossos dias, tem muita semelhança. Primeiro, o desânimo é universal, em todo mundo tem pessoas desanimadas. Segundo, ele é recorrente. Você pode estar desanimado hoje, aí amanhã você recebe uma injeção de ânimo, aí daqui a um mês você está com a bola murcha de novo. O desânimo é recorrente. Assim como a pandemia. Só que a gente quer tratar para além dos problemas do nosso corpo. Para os problemas do corpo, a gente precisa diariamente, comentávamos hoje da importância da vitamina D, do sol, da vitamina C, comentávamos da imunidade estar muito forte. E como é que você está forte para encarar a Covid ou a doença? O pastor falou, é saúde. A saúde, imunidade lá em cima, sol todo dia. Essa pandemia do desânimo precisa de uma prática diária de injeção de ânimo. Como? Relembrando as promessas do Senhor na Bíblia. Assim como é importante você pegar o seu sol todo dia, é importante todo dia você se alimentar das vitaminas que somente Deus pode te dar. Para fazer um paralelo bastante raso, quando a gente fala da Covid, a gente pode estar falando do hardware, da peça, do ser humano, do corpo. Quando falamos desse tipo de problema aqui, que é o desânimo, nós falamos do software, é aquilo que a gente não pode tocar. Eu jamais falaria da Covid, eu não sou médico, não sou da área. Mas essa pandemia do desânimo, por conta do que estamos vivendo, é algo que precisa ser tratado diariamente. E aí eu só vou ler alguns versículos, algumas promessas que Deus nos deixou, que seja a vitamina D para o nosso espírito. Isaías 43, do versículo 1 a 3. Os irmãos que enxergarem podem ler comigo. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu. Irmãos, isso é promessa do Senhor, precisamos relembrar disso todo dia, isso vai trazer conforto ao nosso coração. Em 2 Coríntios 1, 20 diz que porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Nós temos em Jesus Cristo o sim das nossas promessas. Esse mesmo que se entregou por nós. No Salmo 23, extremamente conhecido, não vou ler o Salmo 23, os irmãos conhecem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. São promessas que estão na Bíblia. Às vezes a gente quer ficar igual uma barata tonta procurando aonde Deus vai falar, e então eu vou na irmãzinha tal, eu vou naquela igreja tal, então eu vou naquela outra reunião. Quando a Bíblia tem promessas infindas para nos trazer uma injeção de ânimo, que é muito melhor do que qualquer ivermectina, seja lá qual for o remédio que hoje está no protocolo. Para não parar nessa estação, precisamos mudar de atitude. Podemos voltar a falar de Elias, porque percebam, irmãos, Elias, mesmo diante de tantas coisas que fez, se escondeu na caverna e em dado momento Deus mandou Elias sair da caverna. E do lado de fora foi com que Deus falou com Elias. A decisão de sair da caverna deve ser sua. A decisão de amanhã ter um dia animado, crendo que Deus vai realizar obras maravilhosas, deve ser sua. É aquela história, o faca e o queijo estão no prato.
é você que tem que espetar. Deus manda Elias sair da caverna, porque do lado de fora Deus ia falar com ele. Elias tomou essa decisão. Tem decisões na nossa vida, meus irmãos, que é nós que temos que tomar, de não ficar prostrado, de levantar a cabeça, de crer nas promessas que anteriormente eu li. E lá fora, Deus quer falar com a gente. Precisamos nos levantar para ouvir a voz de Deus. E em muitas vezes nós queremos de uma forma tão extraordinária ouvir a voz de Deus, quando Deus quer nos falar nas coisas mais simples. Percebam, ele sai da caverna e vem um vento tão forte que chega a fender as rochas. Os irmãos conseguem alcançar isso? Um vento que consegue quebrar rochas? Deus não estava nisso. Depois vem um fogo. Deus não estava no fogo. Deus estava onde? No sussurro de um vento. Uma coisa bem simples. Às vezes Deus quer te falar, Deus quer ter um encontro contigo nas coisas simples, e a gente insiste em querer enxergar o extraordinário. Não, para Deus falar comigo tem que vir um anjo do céu citar o meu nome e o meu CPF, senão eu não acredito que é Deus que está falando comigo. Meus irmãos, Deus pode falar contigo até com adesivo de um carro. Deus pode usar até o Jonas, que é saxofonista, para falar contigo. Teremos no dia 31 uma bênção de pastor, que admiramos muito, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Aí você pode pensar, vou lá dia 31, Hernandes Dias Lopes vai ser usado para Deus falar comigo. Quando na verdade o seu filho em casa pode ser usado para Deus falar contigo. E a gente quer procurar coisas extraordinárias para ouvir a voz de Deus, quando nem sempre é assim. Lembro-me que no primeiro ano que entrei no quartel, fui servir em São Gonçalo, e de repente saiu uma ordem que a vaga que eu estava ocupando não poderia ser ocupada por mim. Eu teria que encontrar uma outra vaga para o meu instrumento, que eu sou, por ser músico. Isso trouxe uma grande aflição, porque em nenhum quartel daquela região tinha vaga que eu precisava. E eu, como Elias, como Jeremias, como Gideão, indagando Deus, Senhor, o Senhor abriu essa porta de eu ser músico militar para fechar no ano seguinte, para eu ficar um ano só? É isso mesmo que o Senhor quer? Olha só, quem sou eu para indagar Deus? E poderia ser para ser um ano só. É Deus quem sabe, é Ele quem rege todas as coisas. E estava eu lá, peguei o Rio Minho, que é um ônibus que sai de Niterói para Nova Iguaçu. Na descida da ponte, tinha um outdoor. Não sei se tem ainda. E eu pensando nessas coisas, seria meu último mês. E aí no outdoor estava escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meus irmãos, foi tão claro a voz de Deus ao meu coração, por conta de um outdoor naquele momento, aí os irmãos podem pensar, mas aquele outdoor está ali para todo mundo ver. Não, Deus falou comigo através daquele outdoor, porque a minha atitude, o meu coração mudou totalmente por conta do que eu li. Precisamos estar atento à voz de Deus, e a voz de Deus pode vir da forma mais simples, pode vir da forma que você não imagina, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho. Deus já usou o meu filho para falar comigo. Você não precisa correr os 4 cantos para ouvir a voz de Deus. Você precisa estar com seus ouvidos sensíveis a ouvir. Deus quer falar no sussurro de um vento. E esse desânimo que você pode estar atravessando, Ele quer tirar. Precisamos mudar de atitude. São decisões que eu e você precisa fazer. São decisões que Deus não vai fazer por nós. Deus poderia arrancar Elias da caverna. Deus não fez isso. Deus mandou que ele saísse. E Elias decidiu sair. Deus está mandando hoje falar contigo. Saia da caverna, meu irmão. Aí não é teu lugar. É possível você ter passado alguns momentos aí dentro. Mas eu quero te chamar para fora. Eu quero falar contigo. Essa decisão é nossa, meus irmãos. Não podemos estar firmados naquilo que a ciência, no que os homens falam. Nossos pés e os nossos olhos precisam estar fitos em Deus. É dele que tem a última resposta.
Para não pararmos na estação do desânimo, precisamos aprender a compartilhar. Em muitos momentos em que passamos de aflição, de desânimo, onde não queremos ver a luz do sol, é quando Deus quer também nos usar. Percebam na história, quando Elias chega à casa da viúva e pede água, e depois pede para que ela faça um bolo. Os irmãos conhecem essa história, não conhece? E aí, aquele povo passava por uma crise por mais de 3 anos. E o que ela diz? Elias, o que eu tenho aí é para fazer para mim e para o meu filho. Como é que eu vou fazer para você antes? Eu fico pensando no olho desse menino, olhando, será que a minha mãe vai fazer o bolo para ele e a gente vai ficar como? E ela fala, eu vou fazer para alimentar ele e vamos aguardar para morrer. Mostra o quadro de desânimo que essa mulher se encontrava. Mas Elias insistiu e falou, não, faça antes para mim. Ela obedeceu e fez como Elias tinha pedido. Os irmãos conhecem, sabem o que aconteceu depois. A farinha não faltou, o azeite não parou, durante muitos dias, porque ela decidiu, mesmo no momento de desânimo, compartilhar. É possível, irmãos, que esse momento que a gente pode estar atravessando, seja qual for o motivo do seu desânimo, seja Deus te moldando, Deus trabalhando na sua vida, para que você possa ser aquele que vai levar para além das 4 paredes a mensagem de Deus. Talvez o aperto que a gente passa hoje, seja ele qual for, no âmbito que for, seja para que a gente tenha experiência para ajudar aquele que está mais próximo, que vai passar pela nossa vida. Deus trabalha também na dificuldade. O falecimento do meu primo, para os pessimistas, e aí o cristão eu creio que tem que ser um otimista inverterado, tem que ser otimista sempre. A Bíblia não mente. Para alguns podem pensar, Deus não atendeu a oração do Jonatas, ele queria que Deus curasse o primo, e é verdade, eu queria muito poder reencontrar meu primo. Toquei no casamento dele, eram pessoas muito próximas a nós, mas nós vimos o agir de Deus também no momento de dor. Por quê? Eu compartilhei com alguns irmãos mais próximos uma mensagem de despedida. O bispo comentou isso, inclusive, na oração de segunda-feira. Um pouco antes dele ser entubado, ele deixou uma mensagem para a esposa. Dentre muitas coisas que ele dizia ali, ele falava de particularidades deles, de pessoas próximas. Deixa isso com fulano de tal, deixa isso com outro fulano. Fique tranquila, talvez a melhor opção para mim seja entubar e vamos entregar nas mãos de Deus. Eu tive um encontro com o Senhor e eu não tenho dúvida para onde eu vou. Deus está cuidando. São palavras do meu primo se despedindo antes de ser entubado. Ele teve uma grandeza de espírito tamanha que ele inclusive sugeriu à esposa. Você é jovem, ao conhecer alguém bacana, dá uma oportunidade para você mesmo ser feliz. Faça a sua bariátrica, que ela estava bem gordinha. Porque quanto a mim, eu estou indo morar com Deus. Eles viviam num ambiente de pessoas muito céticas. E nós tivemos a oportunidade de conhecer os amigos. E através dessa experiência que ele deixou, e essa mensagem foi divulgada, nós endossamos essa mensagem com um texto bíblico e compartilhamos para os amigos deles, aqueles que eram céticos, que até então não cria em Deus. E foi através da morte do meu primo que está chegando salvação àquelas famílias. É assim que eu creio. Um deles falou com a gente, eu sou muito cético com esse negócio de Deus, ou eu era muito cético, só que olha aqui, eu também recebi uma mensagem de alguém próximo, dando o dia que o Wallace ia morrer. Irmãos, Deus salva até na morte. Porque a morte, na verdade, é vida. Porque o meu primo hoje tem vida. E quando tinha vida nessa terra, não tinha vida, ele estava morto. Esse é o Evangelho.
é loucura para muitos, mas para nós precisamos crer nisso. Os planos de Deus jamais serão frustrados. O Deus que permitiu tamanha pandemia vir a todo o mundo é o mesmo Deus que a Bíblia fala que cuida dos pássaros, que alimenta os pássaros, que embeleza as flores, que cuida para que a folha da árvore não caia. Deus tem propósito também no momento de frustração. E talvez nesse momento de desânimo, meu irmão, que você pode estar atravessando, nesse momento de frustração que você pode estar atravessando, Deus quer falar com você. Deus quer também te usar. Querer alcançar o plano de Deus está para além do nosso entendimento. Precisamos, antes de qualquer coisa, estarmos sensíveis a entender o que Deus quer falar nesse momento. E para encerrar, as horas já são bastante avançadas, no momento de desânimo, a gente precisa crer que Deus está conosco. Ele sempre nos acompanha. Mesmo que em dado momento a gente tome decisões erradas. Elias, a caminho da caverna, ele se deitou, foi alimentado por Deus. O anjo falou para ele comer mais, porque a trajetória era longa. Ele comeu para ir para a caverna. Sabe o que isso mostra? Até quando decidimos algo que não é aquilo que Deus quer para a nossa vida, até nesse momento, Ele ainda vai estar com você. Ele ainda vai querer cuidar de você. Deus permitiu que Elias fosse até a caverna, o alimentou para que ele fosse até a caverna, para ter uma experiência com ele. Elias, sai da caverna, levanta a tua cabeça. Vai ungir a Eliseu, a obra é grande. Irmãos, estejamos sensíveis a ouvir aquilo que Deus quer falar no momento de desânimo. E crer sempre que Ele nos acompanha. Só não vou comentar nada, só vou trazer alguns versículos. Josué 1:9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Esse versículo já é o suficiente para a gente sair do desânimo, meus irmãos. Salmos 73:23. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Salmos 46:1, pastor leu no início. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46:7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 118, versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei o que alguém pode me fazer. Crer nessa realidade e acreditar que Deus está conosco a todo momento é o suficiente para a gente não estacionar. Somente esses versículos finais é o suficiente para a gente erguer a cabeça e acreditar, olha, essa semana foi difícil, mas amanhã vai ser uma bênção. E deixa eu te falar, amanhã pode não ser uma bênção, mas na noite de amanhã você vai falar, hoje também foi difícil, mas na sexta-feira vai ser uma bênção. E se não foi, você vai continuar crendo, no sábado vai ser, o domingo vai ser. A gente vai crer sempre, porque a decisão de sair da caverna tem que ser nossa. Crer que Deus sempre está por perto. Ele é o nosso Pai. Eu trago sempre o exemplo da relação pai-filho, porque eu tenho aprendido muito isso nos últimos dias com os meus pequenos lá. O Pedro insiste muito que eu, a Patrícia, pai, você vai dormir com a gente? Eu falei, não, filho, não precisa mais, você já é um rapazinho, né? Dorme aí com o seu irmão e a gente vai para o nosso quarto. Não, pai, só dorme comigo. E aí a gente vai lá, começa às horas da noite, deitado ao lado dele, e ele fala para a gente. Aí o mais velho, que já sabe que a gente vai escapulir, fala, Pedro, não adianta. Ele vai sair de noite e vai dormir. Aí eu falo com o Pedro, Pedro, não está ajudando. Deixa isso quieto. Aí o Pedro fala para mim, só em saber que ele vai estar por perto, eu durmo tranquilo. O Pedro falando a meu respeito, que sou falho. E nós que temos um Pai, que está conosco a todo tempo, só em saber que Ele está por perto, meu irmão,
faz como o salmista, deita sua cabeça no travesseiro e tenha um melhor sono. Porque só em saber que Deus está por perto é o suficiente para termos paz. Deus possa abençoar a cada um e creia, amanhã será uma bênção, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Feche os seus olhos. Pai, que palavra maravilhosa para nós nessa noite. Que alimento saudável para nossa alma nessa noite, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, Jonatas, Patrícia, seus filhos. Trabalho que tem feito na casa do Senhor, com músicos, coral. Que o Senhor continue abençoando, protegendo e guardando essa família. E queremos mais uma vez expressar nossa gratidão pelo alimento que o Senhor nos trouxe nessa noite. Pelo alimento que nós só, os que estão aqui, puderam estar se alimentando, mais aqueles que estão em casa e ainda mais aqueles que estarão ouvindo e vendo essa mensagem ao longo dessa semana, do mês. Que essa palavra possa animar todos os que estão prostrados, a todos os que estão desanimados, que o Espírito do Senhor amplifique esta palavra no coração de cada um dos teus servos, em nome do Senhor, amém. Pai querido, nós queremos também te agradecer pela fidelidade dessa igreja, por esse povo tão fiel e leal, nos dízimos, nas ofertas, por esse povo compreender, não por meio de insistência ou por persuasão, mas pelo simples fato de orarmos e pedirmos a Deus um povo fiel, e por pregarmos o Evangelho. O Senhor tem nos dado aqui pessoas extremamente compreensivas quanto, ó Deus, aos investimentos da igreja, quanto à sua responsabilidade como filhos de Deus, em dizimar e ofertar, sem que seja necessidade nossa de ficar sempre insistindo e batendo na mesma tecla. Pelo contrário, é só fazermos uma oração que já desperta no coração dos teus filhos o senso de missão e de responsabilidade. Que isso nunca falte em nossos corações, o senso de responsabilidade que nós temos quanto à obra financeira da tua casa. Abençoa, portanto, a cada um em o nome de Jesus. Amém. E se for a noite de você dizimar, nosso pastor Arlindo está aqui, vem aqui à frente, venha servir o Senhor. E ali nós temos os anúncios do mês, dia 20 de março, Mães de Oração. Sábado próximo agora, às 19h em ponto, nós teremos a Pastoral da Família. Já confirmou a presença o pastor Gilberto, vai estar ministrando a palavra. É um homem de Deus, já pregou várias vezes na pastoral. Casais, casados, irmãos singulares que são solteiros, viúvas, jovens, até para lembrar que nós estaremos fazendo a reunião da pastoral junto com a juventude. Então a juventude vai estar fazendo a parte do louvor e a gente vai estar fazendo a parte da ministração da palavra, enfim. Enfim, nós estaremos fazendo a parte da ministração da palavra, tá bom? Então, se você puder estar, convide alguém que não veio, que lembre essa pessoa, mande uma mensagem. Casais casados, solteiros, divorciados, divorciadas, pastoral da família. É para todos, tá bom? No meio do ano, se Deus assim permitir, se tiver um pouco mais tranquila essa situação, nós estaremos fazendo o nosso passeio anual, passeio do meio de ano, num sítio, passando o dia inteiro. Nós certamente vamos diminuir a quantidade de irmãos, porque geralmente a gente faz num sítio, a gente quer diminuir para evitar muita gente, porque isso pode também demandar uma denúncia e a polícia bater lá e não vai ficar bonito para a gente. Só iremos fazer se tivermos legalidade para fazermos e tivermos liberdade para fazermos isso, tá bom? Então, conto com a sua presença e demais anúncios estão passando ali, dia 2 de abril,
a cantata. Dia 31, Hernandes vai estar aqui, sábado, último sábado desse mês. Vamos mudar de posição? Pai querido, queremos agradecer ao Senhor, não só pelos dizimistas que já fizeram isso, mas por aqueles que vão colocar uma oferta de amor nessa noite. Abençoa a todos que poderão e aqueles que também não poderão fazer isso, em nome de Cristo. Amém e amém. Coloque sua oferta, por gentileza. Os músicos, vamos, 10 minutinhos, uma musiquinha com 5 minutos, você vai sair daqui ainda com 5 minutos antes. Nick, por favor. Deus abençoe. Obrigado. Mais uma vez, palavra abençoada, Jonatas, obrigado. Que Deus continue lhe usar. Aqui deixou o esboço dele aqui para mim, É ruim, hein? Vou deixar aqui, Quantos querem? Quem deseja? 1000. Aqui, A irmã pediu ali, Eu já ia levar para mim, irmão, facilitar. Domingo de manhã o bispo pregou sobre Jonas. E eu estou lá em cima, vou pregar sobre Jonas à noite. Só que o bispo falou um negócio de manhã. Aí eu falei, ai Jesus, isso mexeu com a minha cabeça. E eu fui para casa, a mensagem pronta, eu só ia passar limpo, dar uns marca-textos ali, verdinho, que eu gosto de fazer essas coisas, não gosto de digitar nada. Minha mensagem é tudo manuscrita. Aprendi com um professor meu que aquilo que a gente escreve, a gente memoriza melhor. E desde então eu nunca mais preguei. Raramente eu prego com mensagem digitada. Aí eu em casa, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu deixei a mensagem de lado, eu quero pensar um pouquinho mais sobre o que o bispo foi falar. E à noite eu preguei sobre 2 Timóteo 4. E eu recebi uma mensagem tão especial, irmãos, para mim. Tão especial. Dos pais do Wagner. O Wagner é irmão do Vinícius, 19 anos, que veio a falecer. Os pais estavam ali, pai, a mãe, a irmã, ele, a esposa. E eu, quando os vi, eu fiquei extremamente mal, porque eu ia falar sobre morte. Mensagem sobre morte. Mas eles me mandaram uma mensagem tão carinhosa, porque eles não iriam vir ao culto, e eu não iria pregar sobre aquilo. E Deus falou profundamente ao coração deles, encorajando eles a continuarem seguindo, porque a vida não pode parar, porque nós perdemos alguém. Isso me trouxe uma certa tranquilidade e ânimo para continuar pregando. Então, no domingo que vem, se Deus assim quiser, eu vou falar um pouquinho sobre Jonas, alguns aspectos muito interessantes ali para a nossa vida. Senhor, me alegro em Ti, de júbilo salta o meu coração. Não estava no script. Só para a gente finalizar com essa canção, faltam 7 minutos. Senhor, me alegro em Ti, de júbilo salta o meu coração, pois vitória recebi e também perdão. Senhor, me alegro em Ti, de júbilo salta o meu coração, pois vitórias recebi e também perdão, Senhor, pois vitórias recebi e também perdão. Esse lindo coro de aleluia. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Passei tribulação, passei tribulação e acusação do tentador,
mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na tua mão que me sustentou, e Ele vai continuar nos sustentando. Aleluia, aleluia. Senhor, obrigado por essa noite, pela palavra que ouvimos, por tudo que aconteceu. Abençoa teu rebanho que está aqui, os irmãos que estão em casa, que eles possam viver, ó Deus, uma semana abençoada. Aqueles que estão em busca de uma porta de emprego, que essas portas estejam abertas por esperar eles chegarem. Os que estão aguardando uma resposta, que essas respostas cheguem, Senhor. Leva o teu povo em paz, em segurança, abrigados debaixo da sombra da tua proteção, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz. Deus abençoe rica e abundantemente. Antes das 9, como prometido. Em paz.